E aí, galera, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a questão dos alimentos saudáveis, né? Muita gente me conhece, sabe que eu sou muito exigente com comida, que eu gosto muito de cozinhar, né? E hoje eu vi no site de uma grande rede divulgando um produto, um brownie, uma sobremesa, né? Veja bem, sobremesa, né? Feito com leite em pó zero por desnatado, sem lactose. E a receita dizia assim: 0% gordura, 0% lactose. Mas naquela receita a gente tinha linhaça, a gente tinha nozes, a gente tem óleo de soja, a gente tem um monte de coisa, né? Tem cacau em pó, framboesa, um monte de coisa naquela receita, né? E aí o mais legal são os comentários, né? Adoro os comentários. E nos comentários estava escrito, tava lá uma pessoa dizendo que era assim super bom, porque era muito saudável, porque era muito funcional, bababá. E assim, gente, de verdade, misturar cacau com framboesa, com farinha de linhaça, com farinha de aveia, com leite em pó desnatado, vai fazer uma sobremesa saudável? Pode até ser sim, né? Só que para ela ser funcional para um ser humano, a pessoa teria minimamente que comer o bolo inteiro, né? E assim, a gente não come, né? Acho que nutricionista propriamente dito, quando a gente conhece os processos fisiológicos de aproveitamento de nutrientes, de ferro, cálcio, fósforo, os fatores antinutricionais e tudo mais, a gente jamais vai recomendar que uma pessoa tenha uma sobremesa, né? Depois de um consumo de uma proteína rica em ferro, geralmente feijão e carnes, que a pessoa consuma lácteos ou produtos derivados de leite e chocolate depois da refeição. Porque se a gente associar os fatores antinutricionais do chocolate, do cacau em pó, com o cálcio do leite, muitas vezes o ferro da proteína vai deixar de ser aproveitado, vai deixar de ser absorvido, né? E outra, dizer que o cacau é funcional porque ele está na receita, 2 colheres de sopa não é funcional, né? 2 colheres de sopa é para um bolo inteiro. A pessoa, para poder ter funcionalidade, ela tem que consumir o bolo inteiro, então. Não comer só um pedaço, né? E aí ela vai estar consumindo a gordura das nozes, a gordura da linhaça, a gordura do óleo de soja. São gorduras saudáveis, sim, né? Mas elas não deixam de ser gordura. Então não dá pra gente dizer que o bolo é zero gordura, né? A gente não pode dizer isso. A gente pode dizer que ele não tem gordura animal, porque o leite é desnatado, né? Mas que esse bolo tem gordura, tem. Fato, é um brownie. Como todo brownie, ele vai nozes, ele vai um monte de coisa. Ele é uma delícia, deve ser uma delícia, claro. Não tô dizendo que o bolo é ruim. Eu só acho muita apelação, sabe? Essa coisa de, ai, vamos ser saudáveis, vamos comer, misturar um monte de alimentos saudáveis para no fim ter um produto saudável. Isso não necessariamente acontece, né? Não é porque eu tô juntando um monte de coisa que teoricamente faz bem, que no final eu vou ter um produto que vai me fazer bem, né? Cada pessoa reage de uma maneira, cada pessoa tem um organismo. E assim, na boa, essa história de que, ai, lactose isso, ai, glúten aquilo, e não sei o que lá, isso aí já cansou. Porque assim, existem estudos que mostram que excluir da dieta algum alimento por questões estéticas, né, por questão de perda de peso, de redução de medidas, não tem funcionalidade nenhuma a não ser desenvolver um transtorno alimentar, né? A não ser desenvolver um comer transtornado, que é que a gente fala assim, porque de verdade, gente, restringir, se a pessoa tem uma doença, que ela não pode comer um negócio que ela gosta, ou porque ela não pode comer um negócio que todo mundo come, por exemplo, quem é celíaco não pode comer glúten, né? Então, realmente fica complicado, porque a maioria dos pratos que a gente vê hoje em restaurantes, nas reuniões sociais, convenções, contém farinha de trigo ou algum derivado que contenha glúten. Então, essa pessoa ela fica muito restrita para comer. Mas por quê? Porque ela sente dor, porque ela tem uma doença, né? Não é achismo social e teoricamente médico que vai fazer essa pessoa parar de comer, entendeu? Então, assim, vamos parar pra pensar um pouquinho, né? Vamos ter uma relação melhor com a comida, vamos comer o que der vontade da gente comer quando der vontade, e parar de pensar que, assim, o alimento X é vilão, o alimento Y é o mocinho. Porque não existe um alimento vilão, um alimento mocinho. Não é a comida que faz a gente engordar, né? É como a gente come, é quanto a gente come dessa comida. Né? Esses dias eu compartilhei a matéria, acho que foi até ontem,
falando da questão do glúten lá. O Alan Levinovitz, que é um estudioso, tem um livro falando que o glúten muitas vezes ele faz parte da alimentação humana, né? Porque o trigo, a cevada, o centeio, a aveia são alimentos básicos da nossa alimentação. Então é desnecessário a gente tirar. É a indústria da estética, é a indústria da saúde que tenta convencer a gente de que a gente está sempre feia, de que a gente precisa estar sempre mudando. E essa cobrança muito com a mulher, porque o homem ainda consegue ir um pouco mais de levinho nisso daí. Apesar de também estar entrando já nessa onda de eu preciso ser forte, bombado, papapá, comer direito, tomar suplemento. Então, gente, se a gente comer direito, se a gente se alimentar de uma maneira adequada, não vou nem dizer certo e errado, porque eu também não gosto dessa colocação. Eu acho que existem situações que são adequadas para algumas pessoas e outras que são adequadas para outras pessoas, né? Então a gente tem que pensar bastante nisso de, eu vou tirar o leite, eu vou parar de comer gordura, eu vou parar de não sei o que lá. O nosso corpo, ele funciona porque com os alimentos que a gente consome, do jeito que ele precisa funcionar. O ser humano não é onívoro à toa, né? Recomendo fortemente para quem não conhece que leia O Dilema do Onívoro, do Michael Pollan. Esse livro é maravilhoso e ele fala muito bem sobre essas coisas de comermos de tudo, né? Nós temos possibilidades infinitas de combinações e a gente fica se limitando por uma questão de estética, né? É uma questão de que o que o outro vai pensar de mim, o que o outro vai achar de mim. Então, vamos dar uma pensadinha, tá bom, gente? Um beijo da Nutri pra vocês.